Muito bem, eu sou o Gabriel Amaral, tô aqui ainda em Cariacica, partindo para casa agora, mas a gente começa essa segunda-feira falando sobre esse clássico de quarta-feira. Afinal de contas, todo tricolor tá preocupado, todo tricolor tá angustiado, porque o time ainda segue mal no Campeonato Carioca, na pontuação. Nas atuações a gente tem que ponderar as coisas, né? Mas enfim, sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, vamos chegando para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca e esse início de Campeonato Carioca prevendo o jogo de quarta-feira. Deixa eu colocar aí na tela para vocês a tabela, né, do Campeonato Carioca até agora com a Flash Score, porque é o tipo de conteúdo que eu gosto de mostrar aqui na tela. Vou deixar aqui do lado aqui para vocês irem vendo. Hoje ainda tem Nova Iguaçu e Boa Vista. É um jogo, querendo ou não, vai mudar a tabela do Fluminense. Tanto o Nova Iguaçu pode passar, aliás, já está na frente do Fluminense, o Boa Vista está atrás, mas pode passar se ganhar. O Nova Iguaçu pode virar vice-líder do Campeonato Carioca, então isso também influencia, querendo ou não, né, no jogo de quarta-feira, mas hoje o cenário é esse daí, ó. O cenário é de um Maricá, que é líder do campeonato com 11 pontos, golaço do Valber, hein? O maluco pegou um chutaço de esquerda, empatou no último minuto pro Maricá em casa contra o Sampaio Corrêa. O Maricá segue invicto. O Volta Redonda ganhou nessa rodada também. E, cadê? Volta Redonda aqui, ó, nos resultados. Aliás, nessa rodada perdeu por 2-0 pro Flamengo. O Flamengo ganhou e entrou no G4. O Vasco enfiou 4-1 na Portuguesa. O time que a gente ganhou de 3-1, o Vasco também ganhou de 4-1, né? Já tá com o time principal. Mas também entrou no G4. Então, Flamengo e Vasco já estão no G4. O Maricá tem 11 pontos. Enfrenta só dois grandes ainda. O Volta Redonda tem 9 pontos. E também só enfrenta um grande ainda, porque já pegou o Flamengo também, ou seja, a sequência do Volta Redonda agora, olha aqui só, é Portuguesa, Vasco, Maricá, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Boa Vista. Ou seja, o Volta Redonda e o Maricá vão trocar pontos entre eles ali ainda na próxima rodada aí, né? Daqui a 2 rodadas. Se o Volta Redonda não tropeçar pro Vasco, ele tem grande chance de classificar. E aí você tem Volta Redonda e Maricá ocupando vagas. E o Fluminense está lá em oitavo, com 3 pontos a menos que o Volta Redonda, 5 pontos a menos que o Maricá e pegando 3 clássicos ainda. Então vai ter que ganhar clássico. Entende a importância desse jogo contra o Botafogo? Porque olha aqui só, quando a gente bota aqui no calendário do Fluminense, aqui na Flashcore, você tem o Botafogo, aí tem um jogo em casa contra o Boa Vista, que é impossível, diria eu, classificar sem ganhar esse jogo. E aí depois uma sequência de 2 clássicos, e com viagem, tá? Porque é Rio de Janeiro, Botafogo, Rio de Janeiro, Boa Vista, mas é Brasília, Vasco, e volta para no sábado, o jogo na quarta em Brasília, e volta para no sábado enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ou seja, aí depois os outros 2 jogos são no Maracanã contra Nova Iguaçu e contra o que é até agora o bônus do Campeonato Bangu. O Botafogo tá na nossa frente jogando todos os jogos com a equipe alternativa. O Botafogo vai estrear o seu time principal, todos os jogadores, tá? Do time principal não entraram em campo ainda. Vai estrear contra o Fluminense. Isso é uma vantagem? Não olhando a tabela, né? Porque o Botafogo está na nossa frente na tabela, fez 1 ponto a mais do que a gente, não fez a mesma quantidade de pontos, mas venceu 2 jogos, a gente venceu um só. O Botafogo tá dessa maneira sem ter precisado utilizar o time principal. Isso é vantagem para eles. Qual que é a desvantagem? O Botafogo vai precisar jogar com os titulares contra o Fluminense sem ter qualquer tipo de ritmo de jogo. Isso pode facilitar a vida do Fluminense. Eu sei que você está pensando bem assim, quem é o elenco do Botafogo? Eu também estou pensando, mas quem que sobrou aqui? Ó? John, Alexander Barbosa, Bastos, tem o Alex Telles, o Vitinho está aqui também, você tem o Alan, tem... Tô vendo aqui os que não são os que chegaram, tá? O Cuiabano, né, também pode fazer ali a lateral esquerda, tem o Danilo Barbosa, Gregory, esse Cauê tava no time de baixo, Marlon Freitas, Patrick de Paula também tava no time de baixo. Então assim, você vê que o Botafogo perdeu o Almada e perdeu o Luiz Henrique, mas ainda tem aqui Matheus Martins, Igor Jesus tá para poder sair também. Então, assim, o Botafogo não é o timaço do ano passado, mas ainda tem um time mais forte. E vai chegar despreparado fisicamente, né? No sentido de ritmo de jogo para enfrentar o Fluminense. Isso é uma vantagem pra gente. Agora, é vergonhoso, o Fluminense já tá com 3 jogos, na verdade, com jogadores do time principal descendo, e o nosso desempenho são 5 pontos contra os times pequenos. Vá lá, o Maricá era boa parte ainda do time mais jovem.
Vá lá, no jogo passado, você teve ali uma vitória, mas no jogo contra o Madureira, o problema você percebe que é do time principal, é de todos os times fluminenses. Dificuldade imensa de criar jogadas. Talvez contra o Botafogo seja melhor, afinal de contas o Botafogo vai ter que sair para o jogo. O Fluminense tem aqui nessa sequência, inclusive, como eu falei, até o final do Campeonato Carioca, não estão marcados ainda os jogos de Copa do Brasil, Sul-Americana, nem Brasileirão, por isso que aqui embaixo já vem os jogos da Copa do Mundo, da FIFA, de Copa do Mundo de Clubes. Tá complicado o cenário, tá? Enfim, Madureira e Boa Vista, o campeonato tá muito achatado, você percebe que o Boa Vista é 10º, tá com um jogo a menos. Se ele ganhar o jogo dele, ele é 4º, pô. E aí, se ele não ganhar o jogo dele, vamos dizer que ele empatar nessa rodada com o Nova Iguaçu, o Madureira, que é o penúltimo, se ganhar o jogo dele na próxima rodada, vai pra 4º. O campeonato tá muito achatado. E aí, numa dessa, o Fluminense tem que se aproveitar nesse momento, porque a tendência agora é o quê? Desachatar. Próxima rodada do Campeonato Carioca tem os seguintes jogos. Tem Nova Iguaçu e Boa Vista fechando hoje às 18 horas. O jogo é lá no Laranjão? Onde é esse jogo? Estádio Jânio de Moraes. O Maricá enfrenta o Vasco na próxima... Esse jogo é na quarta-feira, 7 da noite. Esse jogo não vai ser... O Maricá vendeu esse jogo, né? Provavelmente. Vai ser no João Saldanha, será? Ou tá marcado para outro lugar esse jogo? Vou até checar aqui, porque pode ser que tenha alterado. Então, eu acho que alterou esse jogo aqui do Maricá e do Vasco. 7 da noite, o Vasco vai jogar em Maricá. Eu acho que vai vender esse jogo aqui. Eu tinha vendido agora o Maricá. Mas, enfim, 7 da noite, às 8h30. Consegui abrir aqui para ver na tabela da Ferj. Tá marcado, mudou para São Januário. O Maricá, na teoria, vendeu o mando para São Januário. Então, mudou. Saiu do João Saldanha e foi para lá. Isso na quarta-feira à noite. Ainda na quarta-feira à noite, Volta Redonda recebe a Portuguesa lá no Raulino de Oliveira. Botafogo e Fluminense, 9h30 da noite no Engenhão. Tarde da noite, eu odeio esse horário. 4 da tarde, Nova Iguaçu e Bangu. Esse jogo também acontece no Jânio de Moraes. O Nova Iguaçu podendo pegar uma sequência ganhando Boa Vista e o Bangu e chegando forte também na tabela. Isso já na quinta no final da tarde, Boa Vista e Madureira lá no Cir Resende Macaxá. E 9h30 da noite, Flamengo e Sampaio Corrêa na reestreia do Maracanã. Essa é a tabela do Campeonato Carioca para os próximos jogos. Eu peço para que você baixe o aplicativo Flashscore, o link vai estar aqui na descrição, você ajuda bastante o canal e tem bastante informação como essas aí que eu falei aqui nesse vídeo e muito mais, tá? Tem campeonato de tudo lá na Flashscore, é um aplicativo que eu recomendo para você ver resultados ao vivo. Vamos lá, tá? A gente também fala aqui nesse vídeo sobre as possibilidades de lesão. Renato Augusto, o que aconteceu com o Renato Augusto? Pois bem, informação do Jornada KTO 1902, que a gente apurou aqui em Cariacica logo após a partida, é que o Renato Augusto sofreu uma luxação no ombro, ok? Isso não é algo muito simples, ele vai ser reavaliado, obviamente, no CT Carlos Castilho, vai ter que ser feito exames, mas luxar o ombro, né? É até uma lesão comum para pessoas normais também, né? Ter uma luxação assim. Ele caiu meio torto num pênalti que foi roubado do Fluminense, a verdade é essa, e, enfim, vai ser reavaliado no CT Carlos Castilho para saber a gravidade, o problema e quanto tempo fica de fora. Uma pena. E por que é uma pena? Porque o Renato Augusto estava jogando muito bem? Não, mas é porque sem o Ganso, era a hora que o Renato Augusto teria a chance de ter sequência no Fluminense. E aí a gente tem a certeza de que ele não tá rendendo, a gente tem certezas sobre ele. Até agora, as certezas que a gente tem é que ele não consegue jogar. Isso é muito ruim, né? Enfim. Para poder fechar esse vídeo, vamos de uma notícia dada pelo pessoal da Central Fluminense. Pelo menos eu li lá no perfil da Central, né? O pessoal da Central tem canal aqui no YouTube. É deles mesmo a notícia, a apuração deles, de que o Chelsea abriu conversas pelo lateral Jeff Té. Atualmente está no Rangers da Escócia. O Chelsea tem interesse no lateral ex-Fluminense. O Fluminense segurou 20% do jogador e a ideia é que no meio do ano o Jeff Té receba uma proposta mesmo na janela do meio do ano, não nessa janela agora. O clube inglês vem forte. Nessa janela, se não tiver um entendimento ali com o Rangers, porque ele vem se destacando por lá, ele iria para a equipe do Chelsea já por agora, se houver entendimento, mas talvez não no meio do ano, só no meio do ano. Aí assim, eu preciso falar um pouco disso, porque o Jeff Té, e aí é um problema sério, uma hora eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui. A gente tem alguma questão
na formação dos jogadores do Fluminense que alguma coisa tá tendo. É muito jogador que a gente vê com um potencial altíssimo e que quando a gente vai ouvir os bastidores, e eu não tô falando de bastidores de gente que quer o mal do clube, que tá na oposição, não. Bastidores de gente da situação, bastidores de gente também que tá lá dentro. Falando que, não, esse aí é merdeiro. Não, esse aí, pô, só quer saber de noite. O GFT, logo assim que ele é vendido, eu descobri um negócio aí, esse nem foi de dentro do Fluminense. Eu descobri um negócio que, assim, ele tava... O ano de transição dele do Sub-17 pro Sub-20, ele larga completamente, porque ele assina um contrato profissional com 18 anos, fica show e pra ele a carreira acabou. Então, assim, a transição dele foi ruim. Então, a saída desses jogadores, obviamente que agora vai voltar uma horda de gente falando assim, aí, ó, eu lembro, vocês falavam. Aí debatendo com a galera que falava que o GFT não tinha rendido nada. E o GFT não teve rendido nada, de fato ele nem jogou no time profissional. Mas não rendeu, no Sub-23 foi mal, né? Ele fez um ano ruim no Fluminense. E aí vai voltar agora falando aí, ó, tá lá no Chelsea. Só que, no geral, são as mesmas pessoas que a gente viu com o GFT o mesmo momento que teve com o Felipe Andrade, também que agora tá indo lá pro Houston Dynamo da MLS, que teve também com o Luan Freitas aí, com o Luan Freitas e com o João Neto, eu atribuo não a zoada, não, eu atribuo a questão física. Os dois tiveram lesões seríssimas que afetou completamente a carreira. E o Iago Ferreira, que também teve a mesma gritaria, como se o Iago Ferreira fosse o último camisa 10 da história do futebol brasileiro. E o Iago Ferreira vai jogar Série D no Brasiliense agora. Sei lá, a gente pode ir para vários aqui. Tem um que tá naquela Europa maluca lá, o Marcos Pedro também não teve tanta gritaria para poder dar chance, não. Mas assim, a gente teve alguns jogadores que o Fluminense decidiu rifar. O Kaique Almeida, eu tô esquecendo desse, o Kaique Almeida, por exemplo, que o Fluminense decidiu rifar para ver se ganhava alguma coisa em cima, ganhando muito pouco, porque não ia ganhar nada, provavelmente. Um desses deu errado. Aí é o Fluminense arcando com a política que decidiu escolher. Se o GFT saiu por 10 milhões de euros lá para a equipe do Chelsea, o Fluminense vai ganhar 20%, 2 milhões de euros, vai fazer uma venda de um lateral esquerdo por cerca de 3 milhões de euros. Porque tem a parte que já recebeu lá atrás. Acho que dele foi menos de 1 milhão de euros, foi 500 mil, 400 mil euros. Então assim, o Fluminense vai ter que arcar com, olha, esse daqui a gente teve prejuízo, mas em todos os outros que a gente vendeu por 1 milhão de euros e não rendeu nada, a gente ganhou dinheiro. É uma escolha. Eu acho que é a escolha ideal? Não, a escolha ideal é não ter um monte de jogador que sobe com projeção e na hora de virar profissional, quando assina o primeiro contrato profissional, vira um jogador de balada. Eu já narrei aqui, e não falo o nome do jogador, porque a pessoa que me contou isso, pediu para eu não falar o nome do jogador, porque ela é próxima ao jogador, então eu sei respeitar também os pedidos das fontes, né? Mas teve um jogador que estava no profissional, que é da geração ali do Martinelli, daquela geração 2021, é um jogador que não vingou e que, quando passou a treinar com o time profissional, assinou o contrato profissional e foi treinar com o time profissional lá no CT Carlos Castilho, treinando ali com o Sub-23, mas junto, né, no mesmo CT do time profissional, por várias noites, e essa pessoa, ela é bem próxima de mim, e ela sabe, eu sei que ela é bem próxima desse jogador também, essa pessoa falou, cara, já teve 2, 3 vezes que eu fui dormir na casa dele, a gente saiu à noite, não sei o quê, e, pô, no dia seguinte a gente chegava às 6 horas da manhã, ele tinha treino 8, passava, comia 2 coxinhas, fedendo a cachaça ainda e ia pro treino, pô. Aí eu te pergunto, o que um jogador desse com 19 anos, com 20 anos, com 18, com 21, o que um jogador desse quer com a vida? Ele pode jogar bem pra cacete, mas, meu amigo, se você não for um Romário, e não saem muitos Romários não, tá? Tem pouquíssimos Romários. Você não vai... antigamente que era bom, porque aí o jogador podia ir pra festa, podia fazer o que quisesse e resolver em campo depois. Tá bom, cadê a parte do resolver em campo? Falaram isso o tempo inteiro no ano passado pro John Kennedy. O John Kennedy não resolveu um jogo em campo. Mas dizer que não resolveu um, resolveu o Alianza Lima, que foi o que ele faz o terceiro gol. De resto não fez nada. Tem que resolver em campo. Aí agora tá bem lá no Pachuca. Aí agora vai voltar também, a gente vai pensar aí, ó, o John Kennedy. O John Kennedy tá bem lá. Aqui ele tava mal. Então a gente precisa ter um pouco de coerência nas análises também. Eu posso errar na minha análise, eu posso errar na minha avaliação futura. Mas ser incoerente não dá pra ser. Então essa venda do GFT é boa pro Fluminense, porque senão a gente fica naquela maluquice, tipo,
Meu Deus, eu era a favor da saída do GFT porque eu achava ele fraco. Agora eu tenho que torcer pra ele não ser vendido. Não, mas vender boa pro Fluminense. Se ele sair do Chelsea, se sair do Rangers e for pro Chelsea por 50 bilhões de euros, o Fluminense vai ganhar um dinheiraço. O Rangers ainda mais, mas o Fluminense vai ganhar um dinheiraço. E é isso. E às vezes você acerta, às vezes você erra, mas tem que ter coerência. O GFT sai daqui com coerência. Era um lateral que se esperava muito e não estava rendendo em sub-23. Se ele dá certo na Europa depois, talvez isso diga muito mais do Xafté e do comportamento que ele estava por aqui do que necessariamente da gente. E aí volta a falar, são muitos jogadores de Xerém, muitos jogadores em sequência que a gente vê com problemas de comportamento. Quando saem daqui a gente começa a descobrir. Vocês começam a descobrir, a gente fica sabendo antes. Só que a gente tem que ter cuidado também com o que a gente noticia e também com o que as fontes passam. Porque às vezes uma fonte passa um negócio, é um moleque de 17 anos. Como é que você vai falar de um moleque de 17 anos? E assim, a gente sabe de cada. Eu falo a gente, porque eu tô falando de jornalistas que apuram, no geral, acaba que todo mundo sabe. Mas eu sei de cada coisa que eu não tenho como publicar, não tem como falar. Numa conversa, assim, às vezes eu solto com as pessoas, mas não tem como vir pra cá, eu tenho que ter um mínimo de responsabilidade. E vocês sabem que eu não gosto de ficar fazendo esse joguinho de se vocês soubessem o que eu sei, não é isso. Não é esse o ponto aqui. Eu não gosto de ficar fazendo esse joguinho, não. Mas é um ponto crucial pra gente falar, sim, em análise. Tem uma questão da criação de jogadores. E dos outros clubes também tem. Mas eu vejo o Xerém perdendo muito mais jogador por isso. Não sei se é pela minha proximidade, pelo meu olhar já muito mais próximo de conhecer todos os jogadores de Xerém, mas tem alguma questão nessa transição do 17 pro profissional que alguma coisa não tá muito certo. Enfim, tá? Tamo junto. Vou voltar agora. Até a próxima. Valeu.